Olá, gente. Estamos de volta com mais um episódio do Dose Saudável 2023. Ano novo, casa nova. Estamos no novo estúdio aqui nas dependências da Flamboyant, né, com o nosso novo episódio aí do podcast Dose Saudável. Eu sou o Vinícius Rodrigues e estou ao lado do meu amigo e colega Rafael Sodré. Olá, e aí, Vinícius? E aí, Rafa? Tudo bom, pessoal? Como você disse, né? Vamos começar um novo ano, novos projetos, 2023 e um novo estúdio, né? E também muito feliz da gente continuar nosso projeto. E hoje a gente abre mais um episódio, né? Mais um episódio, e lembrando que em 2023 a gente deixa de apresentar episódios apenas quinzenais e passamos agora a apresentar episódios semanais, né? O podcast está crescendo e a gente agora está com as convidadas aqui ilustríssimas, né? Vamos apresentar as meninas e mostrar que é um podcast, um episódio novo com pessoas jovens, né? Inovadoras, tecnológicas, né? Sim. Um projeto bacana, né? E nossas colegas, né? E nossas colegas da universidade. Frutos do nosso IMS, Universidade Federal da Bahia, né? Instituto Multidisciplinar de Saúde. E elas vão falar um pouco do projeto delas, né? Que é importantíssimo para a região. Meninas, sejam bem-vindas, se apresentem, por favor. Muito bem-vindas ao nosso podcast. Muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou Michele Ferraz, sou aluna da UFBA, faço enfermagem no IMS. Sou paulista, mas estou em Vitória da Conquista já há 3 anos. Gosto muito de estar aqui também nessa cidade, nessa região. E sou parte da Enactus. A gente vai explicar um pouquinho como a Enactus funciona, o que é a Enactus, os nossos projetos. E atualmente sou coordenadora de RH e gestão de pessoas no time UFBA IMS. Olá, obrigada novamente pelo convite. Eu sou a Paloma, sou a atual presidente do time Enactus. Nós também somos cofundadoras do time aqui Vitória da Conquista. Também faço parte do núcleo de inovação de Vitória da Conquista. Sou estudante de biotecnologia e a gente já está aí desde o dia 14 de março, gerando impacto aqui dentro de Vitória da Conquista, trabalhando com comunidades vulneráveis e levando aí a transformação através do empreendedorismo. Que bacana. Explica pra gente como é que é o Enactus, que é uma coisa nova, na verdade, pra gente aqui em Conquista, né? Mas a gente sabe que já tem algum tempo esse projeto, né? Como é que funciona? Sim, esse ano a Enactus faz 25 anos de atuação aqui no Brasil. Ela é uma organização internacional, embora não tenha tanta força ainda aqui na Bahia, já tem no Nordeste, mas somos só 2 times aqui. Nós, a Enactus UFPMS, e a UESC, que foi fundada em 2019. Mas a Enactus tem como função principal incentivar universitários a transformarem o mundo através da ação empreendedora. E nela nós desenvolvemos esse projeto junto com a comunidade. Então essa é uma das nossas premissas principais, ser desenvolvido junto com os nossos beneficiários, e a gente tem que gerar renda para eles de alguma forma. Então, a gente se aproveita do que eles já produzem, do que eles já conhecem, e oferecemos as ferramentas necessárias para que eles consigam a sua independência financeira. Ela já está aí em mais de 35 países, e agora a gente está trazendo aqui para a Vitória da Conquista. Então, na verdade, vocês não dão peixe, vocês ensinam a pescar. Exatamente. E é uma organização sem fins lucrativos, né? Isso. Exatamente. Eu vi lá e eu achei legal, assim, que é uma sigla em inglês, né? Uhum, então, isso. Explica para nós ali o que eu vi sobre isso, né? O N, o A, né? Exatamente. É Enactus, que é basicamente empreendedorismo agindo para nós. Então, essa é a premissa principal aí da Enactus. Isso é bacana, bicho, porque até para quem está assistindo a gente, você não precisa já ter uma formação, já tá no campo de trabalho, né, para empreender. Sim. A gente está vendo aqui universitários, né, e ele com focado foco no nisso, empreendimento, né? Com foco na questão social, que a gente sempre fala disso aqui, né, que a tecnologia ela tem que também servir a população do ponto de vista social. Né? E essa relação vocês trazem aí nesse projeto, né? Exatamente. A Enactus tem 3 tripés, né? Os projetos que são desenvolvidos, eles atuam tanto no social quanto no econômico e também o ambiental. Sim. E a Enactus é muito interessante porque ela conecta líderes universitários a líderes do mundo de negócios, né? São empresas, todo esse mundo mesmo empresarial. Então, a gente tem um contato muito estreito com esse mundo de negócios, com o empreendedorismo, com a inovação. E a gente consegue, nós que somos universitários, né, temos muita vontade de transformar o mundo, e a Enactus traz realmente esse slogan pra gente, que é possível a gente transformar algumas realidades de comunidade, de pessoas ao nosso redor, e aquilo que a gente, coisas que são palpáveis pra gente, né, problemas da nossa própria cidade. Então, a gente leva isso pra Enactus em forma de projeto, a gente tem incentivo, algumas parcerias,
outras, né, empresas que são parceiras da Enactus, que acabam dando visibilidade para os times. Então, é muito interessante trabalhar nesse ecossistema. E de onde surgiu? Que país que surgiu essa proposta do Enactus? Dos Estados Unidos. Se eu não me engano agora, perdão pela informação, mas é porque eu cheguei a olhar lá, mas se não me engano, foi fundada pelo presidente da Coca. Então, o conselho já é composto por grandes líderes executivos que fazem parte. Aqui no Brasil, o principal líder estratégico é a KPMG. E a gente tem outras empresas, como o Grupo Sabin, que é da área da saúde. Sim. Temos a Cargill, que também estão ali como líderes importantes. Que é do processo. agronegócio, né? A Cargill. Isso. Exatamente. E como é que vocês descobriram isso na universidade? De onde que vocês acharam esse projeto? Perfeito. Durante a pandemia, eu acabei expandindo mais para o ecossistema de líderes universitários e jovens também. Então, eu já trabalhei mais voltado para isso durante esse processo. E participando disso, eu sempre falava, eu sou da Enactus. Eu pensava, gente, o que é isso? Então, eu ficava procurando saber o que era mais, etc. E depois de ouvir tanto, eu pensei, vou procurar saber mais sobre. E eu descobri que eram grupos que eram formados dentro das universidades. E aqui na Bahia, eu não sabia que existia e só tinha o ESC. Então, eu pensei, por que a gente... Ilhéus, né? Isso. Por que a gente não traz um time para cá? Para a UFBA. Eu queria fazer um parênteses nisso aí. Você vê a pandemia, né? Que a gente fala dos problemas da pandemia, mas a pandemia nos deu tempo, né? Trazendo até para o nome do nosso podcast, o Ócio Saudável, a gente precisa ter tempo. A gente precisa de tempo de ócio para criar, né? E esse tempo que vocês tiveram nessa pausa da pandemia que abriu a mente. E não foi um entrave, né? Não foi um entrave. Ela correu atrás e conseguiu. Porque muitas vezes a gente está muito ocupado com muito trabalho, atividade, universidade, aquela correria toda. Você não olha para o lado, você não consegue pensar e criar coisas novas. Com certeza. Então, isso aí permitiu isso, né? Então, parabéns por isso aí. Sim, e a Muito pandemia legal. fez uma coisa muito boa, que foi de expandir aquele espacinho que a gente tinha. Então, o EAD, ele proporciona isso, embora eu não goste muito de ficar 100% no remoto, mas ele propicia isso. Então, a gente consegue, sem sair de casa, ir para outros países, ir para outras regiões, conhecer pessoas diferentes. E isso foi algo muito interessante que a pandemia trouxe, principalmente para mim, e o que fez a gente dar esse início aí no processo de construção da Enactus aqui. Aí vocês fizeram tem que fazer um protocolo, tem alguns requisitos, por exemplo, uma dúvida que eu fiquei. É só universidade pública ou qualquer universidade no Brasil pode tentar montar um time Enactus? Qualquer universidade do Brasil. Tanto é que a gente tem a representatividade muito grande no Sul-Sudeste, né? Por parte das universidades. E a Bahia, a gente só tinha um time ativo quando surgiu esse interesse de trazermos para a UFBA. Então, é um marco importante também, né? Para a região Nordeste, onde a gente, com a UFBA e MS, a gente é o segundo time ativo dentro da rede Enactus Brasil. Então, é um ganho também para nossa região. Agora, legal, né, que vocês estão falando aí, não tem ninguém na capital, né? Porque é Ilhéus e aqui, né? Isso, Conquista. chegou O interior tá bombando, hein? Sim, chegou a ter um time, mas eles encerraram por conta da pandemia. Eles começaram antes da pandemia e acabaram encerrando nessa troca. É que a gente é a Suíça baiana. É verdade, a Suíça tá sempre na frente. É elite. Sim, um exemplo de universidade privada que tem a Mackenzie, que é um dos... Sim, temos na Mackenzie, temos outras também. E o critério, basicamente, é ter um time com 10 universitários, um professor conselheiro, e a gente tem autonomia para se estruturar da melhor forma possível. E não tem que ser multidisciplinar, não, né? Porque eu vejo que vocês são, né? Você é da enfermagem, você me falou que é da medicina, mas não tem isso, tem que ser de diferentes cursos, não, né? É preferível, porque para realizar os projetos é bom que tenha pessoas de vários repertórios, mas se não tiver, por exemplo, tem cursos que as universidades são só de engenharia, por exemplo. Então, o curso tem a maioria de pessoas de engenharia. Então, desde que mantenha essa estrutura, que é de 10 pessoas no mínimo, e pode ter uma quantidade máxima à vontade, ou o professor pode ser mas pode ser o máximo à vontade, e trabalhando para impacto social e empreendedorismo, a gente pode se performar da melhor forma possível para o time. E o time daqui tem quanto tempo já? A gente foi fundado no 14 de março desse ano. Então, a gente não tem um ano ainda. Vai fazer um ano ainda. Então, tem que fazer uma festa, né? Lá na UFBA. Exatamente. Há pouco tempo passamos por um processo seletivo, então praticamente multiplicamos o time também. Mas no início de tudo, éramos praticamente 12 pessoas. E você falou que tem professor conselheiro. O professor, ele entra também através de processo seletivo ou o professor é fixo? Como é que funciona?
Ele pode ter um processo seletivo, mas inicialmente, como a UFBA ainda não tinha tanta essa iniciativa de empreendedorismo, a gente procurou um professor que tinha mais esse perfil. E a gente conseguiu o Gabriel Damasceno, Sim. que é lá do Rio Grande do Norte, está na UFBA agora, é jovenzinho também, iniciante na UFBA, mas já é doutor. Mas ele está junto com a gente nessa construção. Caso a gente queira ter mais professores conselheiros, aí a gente vai fazer um processo seletivo. Mas inicialmente foi numa pesquisa de intenção mesmo. Que bacana. E os projetos aqui que vocês estão fazendo aqui na região? Só uma curiosidade que eu sim. tinha. Quanto tempo demorou? Porque a gente sabe que às vezes universidade, né? De vocês entrarem para começar o processo burocrático. Você fala o processo burocrático interno. Eu tenho uma curiosidade porque eu tenho os meninos até pararam porque formaram, mas essas empresas universitárias, né? Que a gente esqueci o nome, acho que é isso. Empresa Júnior? Empresa Júnior, isso aí. Eles chegaram a abrir, mas eram todos da T1, a maioria formaram e parou. Tanto que agora eu estou vendo. Mas eles reclamaram muito na época dessa questão do tempo, de começar... Foi quase... Até quase escrever o projeto e foi o projeto quase 8 meses para voltar de Salvador, para vir para cá. E nesse meio tempo, eles pararam, porque já estavam para formar, pensando em residência, tudo, vida, né? Sim, nesse quesito, nós fomos até surpreendidos, porque nós descobrimos mais sobre a Enactus enquanto nós já estávamos na Enactus, né? Nosso time. E a gente se surpreendeu, eu digo isso, porque em pouco tempo a gente conseguiu resultados que nem mesmo a gente esperava, né? Que conseguiríamos, que é a submissão de alguns projetos, a gente se desenvolveu como time. Quer falar, Paloma, um pouquinho das nossas conquistas? Só então, assim, a Enactus, como é um projeto independente, ele não funciona como um projeto de extensão da universidade. Aí é isso que eu vou explicar agora. Porque por isso que... a gente pode se Mas foi conformar... bom falar isso. Sim, exatamente. A gente pode se performar de diversas formas dentro da universidade ou sem fazer parceria, embora os times geralmente permitam. E nesse sentido, uma coisa que foi bem importante pra gente e que a UFBA ajudou muito foi essa comunicação com o diretor, com a própria coordenação de extensão. Então, a gente podia ali estar atuando com as limitações, claro, mas sem estar com o convênio firmado. Mas a gente estava com o processo em andamento. E aí, a gente precisou fazer um evento, que até o Eduardo Matsushita, que é um headhunter lá de São Paulo... eu vi esse anunciando isso aí. Ele compareceu na nossa universidade, então ele veio até aqui. E para isso, a gente precisava ter um convênio. Então, o diretor, ele ajudou a gente de uma forma que a gente conseguia firmar o convênio mais rápido, em parceria com a UFBA. Então, a Enactus agora ela é da UFBA, ela é institucional. Eu vejo que vocês colocam isso, né? Exatamente, ela é institucional, mas ela não surgiu como um projeto de extensão do professor ainda. A gente vai fazer isso nos processos, mas é mais demorado. É demorado, porque essa burocracia a gente vive muito, eu vivo mais ainda por coordenar o curso, e é uma reclamação diária da universidade. Todo o processo, a gente sabe que a burocracia ela tem a sua importância, né? Mas quando ela é exagero, ela acaba atrapalhando que alguns projetos... O processo tem que existir, né? Tem que existir, não tem como. Mas a gente ainda, por ser uma universidade ligada à Federal de Salvador, ainda tem o processo para correr em Salvador. Então, assim, é uma briga que existe na cidade, existem algumas personalidades dentro da universidade e fora da universidade brigando por isso, pela independência do Instituto aqui, né, junto à Universidade Federal do Brasil. E não é limitado por estado, né, mas é limitado, por exemplo, região ou cidade. Por exemplo, vocês já abriram um Enactus aqui em Conquista. Se uma outra faculdade quiser, não tem como ou pode também? Pode e deve. Inclusive, temos muitos problemas aqui que seria ótimo. Então, vocês queriam que tivesse mais gente? Sim, se a com UES certeza. abrir, se as particulares da cidade Com certeza. abrir, Inclusive, está aberto, né, para incentivar e ajudar se alguma universidade quiser implantar Enactus. Sim, já até conversei com a proreitora de extensão da UESB, essa possibilidade. Então, a gente está tentando fortalecer e conectar as universidades daqui também. Porque é um problema que a gente encontra aqui em Conquista que não tem essa intercomunicação. Então, falta mais essa aproximação entre as universidades. E vocês entraram no Hub também, né? Sim. Que é o Hub Sudeste, elas também participam. Né? Que acredito que vai ajudar bem, né? Com certeza, a gente está construindo. O próprio WhatsApp lá já ajuda, né? Sim, agora já está tudo bem mais próximo do que era em 2019, quando eu entrei na universidade. Sim. Que bacana. E dos projetos na cidade, que vocês iam começar a falar, assim, que tiveram resultado, quais são esses projetos? Quais os que tiveram mais destaque, assim? Nós começamos a desenvolver os nossos projetos, praticamente com 4 meses de time, né? Nós fomos surpreendidos, inclusive, porque nós estávamos desenvolvendo um dos nossos projetos, que ele tem a ver com empreendedorismo universitário, para que a gente possa ajudar a comunidade da UFBA, né? Os nossos colegas universitários,
alguns que vendem algumas coisas dentro da UFBA ou que vendem alguma coisa, né, de forma independente. Até porque a pandemia trouxe esse desafio, né, de renda para os universitários, aqueles que precisavam se manter na cidade, não tendo as aulas da UFBA. Então, a gente pensou nesse público e desenvolvemos o nosso primeiro projeto. É um projeto tecnológico, né, que vai envolver tecnologia. E, inclusive, se vocês quiserem saber mais um pouquinho do projeto, a gente pode abrir, né? A gente vai deixar depois as nossas redes sociais e também mais detalhes do projeto nas nossas páginas. Mas, basicamente, a gente conseguiu desenvolver esse primeiro projeto nos primeiros passos do time. E foi com esse projeto, inclusive, que a gente ganhou um reconhecimento do nosso time, Enactus UFBA OMS, na rede Enactus Brasil. A gente ganhou um dos troféus, que é o time Revelação, no evento chamado ENEB, que é o evento de todas as Enactus Brasil juntas, que aconteceu em São Paulo, no meio desse ano. Então, em poucos meses, assim... 4 meses, exatamente. E como é que é esse projeto? Ele ajuda como? Certo. Basicamente, o meu, que o nome do nosso projeto é meu, que é Meu Empreendimento Universitário. Então, uma dor que a gente percebeu muito é que durante a pandemia, a gente teve um índice de evasão altíssimo das universidades, principalmente particulares. E a gente, em pesquisa, uns dados da Unesco, a gente percebeu que a maioria disso era por conta de renda. E é muito comum que a gente veja universitários vendendo brigadeiro, outros produtos para complementar essa renda. E a maioria deles não tem tanto resultado, porque a gente sabe que esses conhecimentos são muito específicos, a gente muitas vezes não tem essa base. Então, o meu, ele visa suprir essa necessidade dos universitários. Então, a gente oferece o Marketplace, que é o canal ideal para que eles possam vender esses produtos e ter um alcance maior. Sim, então a gente percebia muito, por exemplo, nos grupos, eles vendiam os produtos, só que também nos grupos muita gente procurava. Então, quem é que está vendendo brigadeiro hoje? Alguém sabe? E muitas vezes não recebiam essa pergunta, isso é venda que eles perdem. Então, a gente quer facilitar esse contato com o cliente e também oferecer a capacitação, que é uma das nossas maiores propostas de valor, e uma mentoria personalizada. Então, eles vão entrar nesse negócio social, eles vão ter todo esse suporte para aumentar em até 20% a renda deles. Dar visibilidade para quem vende e também facilitar essas vendas, né? Porque, às vezes, por exemplo, o universitário ia lá, fazia uma coisa de brigadeiro, acabava levando para a universidade, mas, assim, as pessoas não preparavam dinheiro, não sabia que ia ter naquele dia, acabava perdendo alguns produtos, né? E quem procurava amanhã, ele já não estava mais amanhã porque ele foi ontem. Sim. Então, são alguns problemas que a gente identificou para quem vendia e também para quem procurava esses produtos. Não era tão claro essa comunicação entre cliente e produtor. É uma coisa teoricamente simples, mas que impulsiona o negócio. É um negócio pequeno, mas que vai ser impulsionado e vai ajudar a pessoa. Agora, um negócio engraçado, né? Vocês estão falando, eu formei na universidade que muita gente vendia, né? Bombom, tudo, e não tinha. Não sou jovens como vocês, mas eu também não sou tão velho. Mas a faculdade proibiu, na época, de vender esse comércio de bombom, tudo. Falei, gente do céu, mas Você vê essa questão do empreendedorismo, assim. A gente gosta de empreender, a gente gosta de tecnologia, porque vocês sabem que a gente é profissional liberal, a gente vive do que a gente a gente vive do que a gente trabalha. Então, empreender dá a possibilidade de você gerar riqueza e emprego. Emprego, né? Então, hoje eu tenho algumas empresas, na verdade, não são grandes empresas, mas são algumas empresas, né? E o que me faltou lá atrás foi, por exemplo, um projeto desse para dar uma direcionada. Então, eu aprendi muito com meus erros, né? A gente aprende muito com os erros, com a questão inicial, custo e tal. Vocês, na universidade, já proporcionando esse conhecimento nesse meio. Se eu tivesse isso, eu acho que eu estaria, talvez... Mas talvez não faltou, é porque elas procuraram. E tem ótimos vendedores, né? Porque tem quanto? 25 anos, né? Da Enactus Brasil? Sim. Tem 25 então, não faltou, não. Eu acho que você que não foi. Tem outros projetos também que fazem microcrédito para estudantes. Então, eles oferecem esse microcrédito para o estudante que quer empreender, se não me engano. Então, eles dão aí esse aporte inicial para que ele possa comprar produtos e produzir. Então, já ajuda muito também. Para professor não tem não, né? Você está querendo emprestar dinheiro? Não, quero pegar. E é um incentivo, né? A gente tem ótimos vendedores na UFBA, mas às vezes até a vergonha é uma barreira. Vergonha de chegar, por exemplo, para outro curso. Por exemplo, eu sou de enfermagem, né? Nossa, eu tenho vergonha de bater lá na biotec para falar que eu tô vendendo alguma coisa hoje. Então, isso possibilita também uma quebra de barreira. E eu já vi aluno, né? Ele vende para todo mundo,
lá no meio, antes de começar a aula, aí eu vi, você não vai me oferecer, não? Aí ele falou, a pessoa tem vergonha. Não, você tem que vender para todo mundo. Pra todo Exatamente. mundo. Né? Exatamente. Ainda no papo do empreendedorismo, assim, durante a universidade, a gente identificou, assim, tem muitos alunos que têm esse perfil de empreendedor, né? Muitos alunos têm esse perfil. E só que tinha um aluno da primeira turma, né, que realmente se aproximou muito da gente nesse sentido Sim. do empreendedorismo, e a gente criou uma empresa junto de consultoria em gestão em saúde e educação, que é o Calef. O Calef, não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar dele. Exatamente, Calef da primeira turma, a gente criou uma empresa que é a VRK. VRK. Um nome bem criativo. Bem criativo. Legal. Vinícius Rafael e Calef. E Calef, a gente faz, na verdade, a gente começou um projeto bacana de consultoria, né, em educação e saúde. Então, uma empresa que é focada nessa questão de tecnologia, né, aplicada às empresas, aplicada à gestão pública também, porque a gente tem formação para isso. E a gente está começando a crescer devagarzinho nessa área aí também. Agora, teve um projeto, eu acho que era um negócio de... que foi mais para a região do interior, zona rural de alimentação, que envolvia essas agriculturas, não é? De Agricultura familiar? Nossos 2 projetos externos agora, a gente trabalha com a comunidade quilombola em vulnerabilidade. Então, a gente percebeu que nessa comunidade tinha um índice de mais de 90% em segurança alimentar. Então, a nossa proposta principal foi encontrar uma forma que eles conseguiam solucionar esse problema e também valorizar a própria cultura interna deles. Então, é uma comunidade quilombola, onde tem ali cerca de 36 famílias, e a gente está trabalhando junto com eles no desenvolvimento de uma cooperativa para que a gente possa comprar o produto dos produtores, que é a mandioca. Então, a gente vai comprar dos próprios produtores, processar essa mandioca e escoar. Então, ali a gente consegue valorizar a cultura que eles já têm, então eles já sabiam produzir a mandioca, e aí a gente capacita eles da melhor forma, e aí tem um processo interessante da Enactus, que é esse negócio, ele pode tanto ficar para a comunidade, quanto se tornar uma startup do time. A proposta que a gente torna ele uma startup depois que sair do time, e aí esses 2, que é o Ecoab, que ela vai falar depois também, eles têm o propósito de ficar para a comunidade. Então, quando eles estiverem independentes, a gente deixa... E aí, sim, tem que entrar uma empresa, né, privada também, porque como é que essa questão ele vai processar, eles mesmos fazem? A empresa é eles. Essa é a grande jogada da Enactus. Porque eu estava vendo um dia, você estava compartilhando, acho que você botou na sua rede social, né? Uhum. É minha amiga, eu já pesquisei. Você é blogueira agora. Mas tinha um negócio com a Ambev, porque eu tava... A minha, quando você falou do Enactus, eu achei que teria que ter uma empresa privada apoiando essa causa. Então, não precisa, né? Não, eles são nossos principais parceiros. Então, a Monaíba mesmo, que é esse projeto. A gente está participando de 2 premiações nacionais. E essas premiações, como são direto da Enactus, a gente recebe um suporte da empresa. Um é a Cargill, que é o Prêmio Alimentação em Foco 2023, e o outro, que foi recente, é o Prêmio Cooperando para Amanhã Melhor, que é pelo Instituto Credit Citrus. Então, a gente forma essas parcerias com as empresas para que a gente empresa, ela banca isso, né? Ela tem vamos dizer, o dinheiro vem, por exemplo, o fomento vem da Cargill. Uma das possibilidades, mas o time também pode ter autonomia para captar recursos individualmente. Tá. E além do Credit Suisse, a gente também tem o Instituto Sabin, né? Como já foi citado. Que é na área mais de saúde, né? Que é o Ecoab. E como é que é esse Ecoab? Bom, a gente tem uma comunicação bem efetiva com a líder da comunidade, né? Dessa comunidade quilombola. Isso faz com que a gente realmente olhe para os problemas dessa comunidade e a gente atue no problema que são relatados para a gente, né? Então, a gente percebeu alguns problemas em relação à pobreza menstrual, porque lá a gente tem uma gama de crianças e adolescentes, né? A gente tem um número significativo de crianças e adolescentes. E a gente descobriu que essas adolescentes que menstruam, né? Essas crianças que menstruam pela primeira vez, elas não tinham uma certa segurança em relação à menstruação, porque como é uma comunidade em situação de vulnerabilidade, às vezes se prioriza, por exemplo, comprar alimentos do que comprar um absorvente descartável. E a gente sabe que condicionantes e determinantes de saúde são importantes, né? Então, habitação, saneamento básico, condição de trabalho, são coisas que interferem na qualidade de vida, na saúde de um indivíduo. Então, pelas questões socioeconômicas mesmo, de vulnerabilidade que eles vivem, acabam priorizando outras coisas em detrimento de compra de absorvente, por exemplo. Então, nessa questão, para que a gente pudesse ajudar essas meninas, essas adolescentes e mulheres, porque elas acabam usando pano, retalho de tecido, né? Para substituir um absorvente. Então, a gente pensou em levar uma solução inteligente para que elas possam produzir
absorventes que são ecológicos, né? E reutilizáveis também através de panos específicos. Então, a gente está com um projeto para a gente desenvolver, de fato, um produto. E também para que elas possam produzir para utilizar e depois para também comercializar, para ajudar na questão de renda dessa Que comunidade. legal esse projeto. Muito bacana. E isso, assim, eu fico ouvindo essas coisas e sempre fico puxando um pouquinho para o negócio político. Pelo seguinte, não a politicagem, mas a política mundial. O que é que acontece? No geral, os políticos, eles costumam criar uma campanha, alguma coisa, e tentar encaixar em um problema, né? Quando, de fato, tem que ser feito dessa forma. Se tivesse um pouco de espírito empreendedor na administração pública, no geral, as pessoas identificarem, de fato, os problemas e criassem as políticas públicas para resolver isso, a gente teria um país melhor, né? Estado, enfim. No mundo todo devia ser assim, né? E a universidade, vocês estão muito à frente do que a gente vê das pessoas, sabe? Assim, é muito bacana ouvir isso. Vocês vêem tanta coisa em relação a isso. Vocês pensam o que de futuro para vocês em relação a empreender e em relação às questões sociais que estão ao seu redor? Michele, eu já cancelei, ela não vai voltar para a cidade dela. Não vamos deixar voltar, não. Ela é em São José dos Campos, né? Em São Paulo, então, mas já não vai. Vamos importar para a Suíça Baiana. Né? O Brasil perde muita mente, então não pode perder. Pode perder, não. Uma curiosidade interessante, inclusive sobre essa questão da política, é que a Enactus ela tem uma habilidade muito boa, que é de ser super partidária. Então, nós não somos apartidários, mas nós estamos junto com qualquer partido para gerar impacto. Né? E a gente tem uma parceria muito forte com a Prefeitura de Vitória da Conquista, o Núcleo de Projetos, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, e eles estão diretamente ajudando a gente a aumentar o nosso impacto também com recursos, o que eles puderem ajudar. Que bacana. E quando que sai os prêmios que vocês estão disputando? Em julho. A gente vai saber hoje onde é que vai ser o Eneb, porque fica alternando em locais do Brasil. Já foi Fortaleza, São Paulo. Então a gente vai saber hoje. Aí a prefeitura divulgar. A prefeitura precisa divulgar isso aqui. As parceiras. Acabou de falar que é parceiro, então tem que divulgar. Aí a gente precisa chamar o setor de comunicação da prefeitura para divulgar isso. E ainda tem a World Cup, que é a Copa Internacional da Enactus, que acontece em um país. E aí tem um ponto bem interessante, que tem uma competição específica que é de vídeos. Então a gente produz um vídeo mostrando o nosso impacto, e esse vídeo é passado no cinema da cidade em que está acontecendo. Quem produz esse vídeo? Somos nós mesmos. Vocês utilizam o laboratório da universidade para produzir? Ainda não. A gente está pensando como a gente vai produzir. A gente quer valorizar a cultura quilombola no nosso vídeo, já que a gente trabalha algo em tese brasileiro. O quilombo é uma cultura brasileira, então a gente quer valorizar isso, mostrando o nosso impacto, o trabalho com a comunidade. E esse ano vai ser na Holanda. O ano que vem, na verdade, em julho, em outubro. Sim. Na Holanda e Utrecht. Tem um cara bom de vídeo aí que eu conheço. Tem outro. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente pretende continuar nessa carreira de empreendedorismo social, porque eu particularmente vivo por isso. Então, para mim, porque vocês vão ser, vamos dizer, não obrigado, né? Mas quando forma, não pode mais participar. Pode ser alumni. Pode? Uma coisa muito positiva da Enactus. Legal falar. Inclusive... Porque eu entendi, porque quando você entra lá, né, vai ler... jovens, tá lá, né? Jovens, estudantes, então entendi que não poderia, né? Pode, inclusive pós-graduando, pode fazer parte da Enactus. Quem faz mestrado, doutorado dentro da mesma universidade, pode fazer parte da Enactus. E também os alumnis continuam, tanto que tem uma premiação para alumni mais 30, que são os alumnis que já tem mais de 30 anos. Como e é que fala? Alumni? Alumni. Sim. Na verdade. Então, se as pessoas já saíram da rede, eles podem também mentorar times novos. Então, a rede continua aquecida mesmo depois que as pessoas já formaram. A gente tem muitos Forbes Under 30 também, que são ex-participantes da Enactus. Não sei se vocês viram o episódio do Shark Tank, que é com Moradia Digna, o Matheus Cardoso. Ele fez parte da Enactus. A gente tem o Ralph também, que é Forbes Under 30. Ele fez a ONG Ver Bem, que democratiza o acesso a óculos. Então, ele tem uma rede de oftalmologistas. Eu vi isso. Então, em São Paulo, né? São da Enactus, isso. E você, Michele, também vai continuar na Enactus? Eu pretendo, eu gosto muito dessa Mas não questão. em São Paulo, né? Na Suíça Baiana, por favor. Isso só Deus sabe, não sei ainda onde estarei. Mas eu gosto muito dessa parte de inovação e de gestão também. Eu sou muito apaixonada por gestão pública. Eu gosto muito desse universo de conexão, relações interpessoais. A Enactus está me proporcionando algo muito interessante, porque quando a gente fala de uma comunidade em específico, a gente não está levando um projeto só que a gente pensou para um lugar que a gente escolheu. A gente ouviu a necessidade daquele povo e, de acordo com isso, a gente está pensando em projetos para realmente ajudar na realidade que eles têm. Então, eu gosto muito dessa maneira de se conectar, de se comunicar,
né? Saber realmente qual é a dor do outro para que a gente possa atuar, porque nós somos igual a eles, né? A diferença é que a gente está ajudando-os de uma forma que talvez, né? A gente possa receber isso principalmente com gratidão. O impacto de uma ação dessas é perene. Com certeza, é para a vida, né? Você falando isso daí, porque seu curso é enfermagem, né? O nosso é medicina. Eu e Vinícius. Mas eu vejo, você então não quer mexer muito formar na área assistencial. Pois é, eu estou no entrave na universidade, porque eu sempre tive esse... Porque vocês, eu não sei se você acha isso, Vinícius, mas a medicina mesmo, o nosso curso, a gente não vê nada de gestão. Nada, nem gerir um colega, o pessoal, mas vocês têm mais um pouco disso, de gestão. Sim, né? A enfermagem ela é praticamente dividida entre assistência e gestão. A né? gente não tem isso na formação. Sim, então a gente sai com o sacerdócio de ser assistencial. Assistencial, exatamente. Né? Uma coisa bem importante, que foi o que deu principalmente esse início para eu incentivar todo mundo a fundar Enactus, é de principalmente isso. Então a gente tem os cursos da UFBA muito focados em saúde, e a saúde é muito além de só assistência. O IMS é isso, né? A gente tem eu esqueci acho que é Gabriel Ligori o nome dele, fundador da Tissue Labs. Ele é um médico e ele teve uma doença congênita no coração. Então, agora, a meta dele é bioimprimir um coração até 2030 pronto para transplante. Então, assim, a gente tem muito potencial dentro da medicina. Ele é um médico que está fazendo isso. E a gente tem muito potencial dentro do instituto. E, às vezes, a gente acaba não explorando tudo isso justamente por não enxergar essas possibilidades. Então, tem muita coisa. Você vê que essa meta dele é de uma dor própria, né? Tem um médico muito famoso no Brasil, dos assim, mais famosos na questão de próteses, né, ortopédicas, que é um médico amputado. Então, assim, é uma pessoa que tem uma dor própria. E vocês estão criando projetos com a dor do outro, Sim. que é ainda mais nobre, né? Você conseguir ter essa empatia, enxergar e estar junto com as pessoas ali e pensar numa solução para aquele problema. Sim, e na enfermagem é isso, né? É o olhar do cuidado. Então, eu, dentro da Enactus, consigo também enxergar esse cuidado através do empreendedorismo social. E não pensam em abrir uma empresa, não? As duas juntas? Eu penso, inclusive, já me aventurei aí pelo empreendedorismo, já trabalhei principalmente voltado para essa área de inclusão de jovem no mercado de trabalho, que esse é o que eu vivo, basicamente, porque o nosso ensino, infelizmente, ele não prepara pessoas para a vida. Então, a gente estava até conversando no grupo sobre isso, e é uma coisa que eu sempre falo para eles. A universidade, ela não qualifica para o mercado de trabalho, infelizmente. Tem, claro, suas exceções, o Unicamp, por exemplo, foca muito nisso. Tem algumas ilhas, né? Tem as nossas exceções. O próprio ITA, de São José dos Campos. Né? Exatamente. E em São Paulo, a discrepância daqui é muito grande. Lá em São Paulo, a gente tem um mercado muito competitivo, tanto para startups quanto para ONGs, que fazem esse trabalho. Então, preparam o jovem desde ali, o início até ele estar pronto no mercado de trabalho e já conecta com a empresa. Aqui, principalmente na Bahia, eu não conheço quase nenhuma instituição que faça isso. Tem umas poucas, descobri uma aqui em Vitória da Conquista também, que é o Instituto Benmaker agora. Mas ainda é muito pouco. Não tem tanto aqui. Então, a gente já sai ali um pouco mais atrasado nesse sentido. Você acha que é o quê? Pouca competitividade, cultura... Olha, eu acho que, assim, tem vários fatores que interferem, então acaba que aqui, tanto de iniciativa privada quanto de outras iniciativas, então não criticando nenhum termo político, Sim. Mas acaba que o Nordeste, ele cresceu um pouco mais dependente da iniciativa pública, e a iniciativa pública não dá conta. Então, falta tanto essa partida da iniciativa privada, quanto da gente, como sociedade civil, de tentar resolver os problemas por nós mesmos. Sim. Então, falta essa proatividade. Essa questão do Nordeste é histórica. Mas educação. Mas o Paloma disse bem, né? Acaba que, assim, até em São Paulo, né? É muito difícil a gente não começar no Brasil, talvez sem... não que ela vai ser a principal, mas a entidade pública esteja. Tanto que você comentou que Unicamp e ITA, né, são entidades públicas. Mas aí eu acho que, às vezes, a gente até pode ter um pouco, mas talvez falta um pouquinho, minha visão, talvez mais da sociedade civil. Isso. Né? E o segredo é a união do público com o privado, igual a Enactus. A gente trabalha em conjunto e ali cada um vai suprindo a necessidade do outro. Porque, querendo ou não, a gente percebeu isso muito agora trabalhando com a prefeitura, tem muita coisa que a gente não consegue fazer pelo público por conta da burocracia. O que é muito mais fácil para a empresa investir na gente e a gente fazer.
Então, eles muitas vezes tentam, mas tem ali os entraves que a gente consegue ajudar. Eu entendo que do ponto de vista privado, o que limita muito essa questão de investimento em projetos é essa questão toda, vamos dizer, de impostos, né, dos custos que já são altos das empresas e falta de incentivo também, que aí entra um pouco do público também ajudando nessa questão, né, de facilitando essa questão de você transferir renda, né? Quando você diminui o imposto ou dá um incentivo, não é que o governo está perdendo aquele dinheiro está circulando, né? Está gerando riqueza. Emprego, então, tudo. essa visão do administrador público falta, né? A gente precisa ter mais incentivo para que as empresas privadas possam e a gente tem projetos, muito né? investimento, por incrível que pareça. O BNDES Garagem mesmo é focado só em negócio de impacto. Sim. E não tem muita iniciativa aqui na Bahia. Isso que eu ia te perguntar, você estava falando da parceria da prefeitura. Quantos parceiros vocês têm aqui de empresa? Olha, Consegue saber esse número? Aqui de Vitória da Conquista, a gente só tem a Ambev que atua aqui dentro. Aí a gente tem o Hub, tem a Cargill, mas não são empresas... O Hub é daqui, mas não é uma empresa... digamos assim, com fins lucrativos, mas a empresa formal mesmo a gente só tem a Ambev. O Hub Sudoeste, na verdade, é para interagir, né? Mas não é uma empresa. Então, mas a Ambev, aqui ela tem uma parceira de vocês. Isso. Sim. A gente estava tendo uma reunião com eles ontem para mostrar o impacto, porque esse ano, junto com todos os nossos parceiros, a gente impactou mais de 180 pessoas, principalmente jovens. Então, com capacitação, com conexão. Então, tudo isso a gente conseguiu um alcance de mais de 200 pessoas nesse tempo. E a Ambev, como é que é o projeto? Aí, com a Ambev, eles dão maior suporte pra gente, principalmente com essa parte de capacitação. Então, eles estão ajudando a gente em muita coisa. São pessoas muito próximas, digamos assim. Então, no Ecoab mesmo, a gente conseguiu uma conexão com eles para a pessoa que vai capacitar as mulheres para produzir. A gente conseguiu a doação do que a gente iria usar como bebida. A Guaraná patrocinou a gente no evento, então a gente conseguiu toda essa parte de bebida. E a Ambev está próxima em todas as necessidades. Eles estão ajudando a gente muito em todo esse processo. O Hub também ajuda muito a gente em conexão com pessoas. O Érico participou do nosso workshop. Tudo que a gente precisa de conexão, eles sempre estão ajudando também a prefeitura. Agora só falta a gente fortalecer com empresas, nessa conexão mais próxima daqui. Então, as parcerias que vocês buscam no sentido de ajudar na capacitação, não é bem o dinheiro especificamente falando, mas lógico que dinheiro também é importante. Também. Né? Se vier, né? Se vier, com certeza, né? Mas no sentido de desenvolver os projetos, né? Focado para um projeto A, B ou C. Né? Exatamente. E a gente também quer auxílio para o time futuramente para a gente ir para o evento nacional. Sim. Porque a gente não consegue levar o time inteiro, porque acaba sendo caro. São 10, né? São 26 agora. 26. A Enactus ajuda bastante a gente, tem desconto, tem vários incentivos, mas como o nosso capital é geralmente investido nos projetos, a gente também precisa ter o capital do time para esse suporte. E será onde? A gente vai saber hoje à tarde. Ah, é? Mas o ano passado foi em São Paulo, a gente foi, inclusive, foi um momento maravilhoso. E eles têm essa conexão com executivos realmente. Então, tinha lá o presidente da DSM, do setor de desnutrição, focado para soluções para isso, da América Latina. Tem o presidente da Unilever. Então, a gente tem representantes que, de fato, são grandes executivos dentro das empresas. E nisso, eu como líder na época, tive o almoço com os líderes, onde a gente senta de fato aqui, almoçando com esses executivos. Então, na minha mesa tinha a CEO da CIA de Talentos, que também é uma das nossas parceiras, o grupo CIA de Talentos. A gente fez capacitação para processo seletivo e para organizações que iam elaborar processos seletivos. Também tinha um representante da Ford e tinha um representante da KPMG também nessa mesma mesa. E a gente teve uma conexão muito boa, conversando diretamente com eles. E a gente se conecta a todos os times Enactus do Brasil, né? Então, momento de interação, de premiação, de gamificação das São quantos times hoje no Brasil? Quase 200. Não é muito time. Muito time. São muitos times. Tem muito no Nordeste, ali no Ceará, tem bastante. No Espírito Santo também tem muitos times. E no Sudeste também. Talvez o Ceará, porque eles têm uma universidade muito forte lá eu esqueci qual que é o... É Federal do Ceará. Acho que é o CA. Que eles têm uma parte disso de empreendedorismo, inovação muito forte, principalmente a maior do Nordeste. O Eneb foi lá, inclusive, que é o evento nacional, Fortaleza. Acho que foi em 2018, não sei. E para 2023, o que vocês pensam do Enactus?
Como é que vai ser esse ano 2023? Muita coisa. Meu último ano presencialmente na Enactus, então eu quero, junto com o time, que a gente faça muita coisa, principalmente até julho a gente já quer estar gerando renda para os nossos projetos, essa é uma das metas, principalmente por conta dos editais que a gente está participando, então já de fato começar a gerar essa renda. A gente também quer influenciar muito nesse ecossistema universitário, de empregabilidade, de empreendedorismo, para conseguir formar mais e capacitar mais. Esses universitários estão saindo da UFBMS, deixar eles mais confiantes também, porque isso é muito importante, não é só dar a capacitação, mas deixar eles mais confiantes. E fortalecer mesmo esse ecossistema e gerar impacto também para isso. Vocês trabalham com indicadores? Sim. A Enactus, ela audita tudo, então a gente precisa ter indicadores, acompanha esses indicadores, dão todo o suporte. A gente trabalha com métricas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, você tem uma métrica aí esperada para esse ano 2023 de aumentar em algum percentual. Quantos por cento? 10, 20, 30, 50? A gente quer aumentar, a meta do meu é aumentar até 20% a renda dos universitários, capacitar até 45 universitários em habilidades empreendedoras. Então, a gente se baseia no Marca Empreendedor, que o Sebrae lançou. O Sebrae também é um dos nossos parceiros, O Sebrae é um parceirão, na verdade. Sim, a Priscila ajuda muito. Exatamente. No Ecoab, a gente quer gerar renda para as mulheres. Então, a gente quer que elas tenham ali, pelo menos futuramente, claro, na construção, um salário mínimo, que é a renda básica que a gente precisa. No Manaíba, a gente quer ter uma renda média ali, que as famílias saiam da zona da pobreza. Então, atualmente, elas não têm um salário mínimo e meio por pessoa, que é o considerado zona de vulnerabilidade social. Então, a gente quer superar essa renda e a gente quer também capacitar pelo menos 15 pessoas, dessas 15 famílias, e gerar essa segurança alimentar também em pelo menos 15 famílias. Então, ter ali pelo menos a alimentação garantida. E um ponto que é muito presente aqui em Vitória da Conquista é a questão da falta de água. E a gente está lidando com isso lá. Então, a gente quer dar água tratada para pelo menos 15 famílias. Então, a gente percebeu que lá eles só usam água do rio. E não tem um tratamento para isso. Então, esse último edital que a gente conseguiu, até janeiro, a gente quer ter pelo menos um local no rio de água tratada. Então, eles vão lá, fazem essa coleta de água. Infelizmente, ainda não consegue canalizar, porque já iria um recurso muito maior. Mas a gente quer que tenha ali uma caixa no rio com tratamento contínuo, para que sempre que eles precisarem para tomar banho, para cozinhar, eles consigam essa água que seja potável. E você vai buscar parceiro para isso também, para fazer essa parte de tratamento? Sim. Só não a parte da canalização, que ainda envolve um processo maior, mas pelo menos esse início, que é o que a gente vai conseguir para esse ano, a gente já conseguiu. Sim, a partir de janeiro a gente já vai... Que a gente tá com esses 2 projetos em andamento, né? Então, a gente vai literalmente começar a tirar algumas coisas que estavam só no papel e levar para a prática a partir de janeiro. A gente já teve várias visitas na comunidade, que é a comunidade... E esse projeto já está pronto? Sim. Tá. Porque a análise da água, se não me engano, a UESB faz a análise, né, da água, né? Já para ver a qualidade inicial e tal, o que é que vai precisar fazer depois. Aí vem uma equipe técnica específica. Exatamente. Tem algumas empresas na cidade capazes de fazer isso aí. Agora, curiosidade. A gente posso saudável. Quanto que o Enactus toma do seu tempo no dia? Isso é muito importante, que eu sempre falo. Tá dando tempo de estudar? Eu sempre falo isso no meu time. Uma coisa que eu tenho muito de vida é que não existe... Trabalho duro não leva ninguém a lugar nenhum, é trabalho inteligente. Então, não adianta a gente gastar 20 horas. Boa essa frase aí, hein? Boa, sim. Vamos copiar. Não adianta a gente trabalhar 20 horas semanais se essas 20 horas não forem bem aproveitadas. A gente pode trabalhar 40, 50, não vai ter o mesmo impacto de 6. Então, o mercado de trabalho já percebeu isso. No Brasil, já temos empresas trabalhando 4 dias por semana. Então, tem o livro Ócio Criativo, inclusive, que é muito bom. Isso. Mas a gente tenta implementar essa cultura de aproveitar o máximo. Steve Jobs fala disso, né? Reunião não pode passar... Sim. Mas aí, quanto tempo? A gente fica semanalmente 6 horas se dedicando ao Enactus. Semanalmente. Então, pode ser um pouquinho por dia, pode ser reuniões de 2 horas... Então, a gente, inclusive eu como representante do RH, a gente tem essa contagem de horas. Sim, a gente acompanha de todos os membros. Mas a gente analisa a qualidade das tarefas, as pessoas estão se sobrecarregando, como elas lidam com prazos, né? Porque a gente tem universidade, a gente tem seminário, prova, tudo ao mesmo tempo. E é importante a gente cuidar do time também nesse quesito de saúde mental, inteligência emocional. Então, a gente preza muito por isso, porque como a Paloma disse, né? A gente tem muito trabalho para fazer. A gente consegue manter um nível de motivação, engajamento no time muito bom. A gente é um time incrivelmente unido, incrivelmente, assim, disposto a realizar aquilo que a gente está desenvolvendo. Mas é importante a gente olhar com carinho. Tanto é que a gente teve férias agora, né, da UFBA, e a gente está no momento detox na Enactus, mas ele tem um curto tempo aí para começar a terminar. Daqui a pouco a gente volta com as atividades. Os cargos que vocês ocupam, isso é escolhido por vocês mesmos? É uma eleição interna? Como é que funciona? Isso. A nossa estrutura é horizontal.
Então, a gente tem um conselho de lideranças, inclusive para melhorar esse fluxo de informação. Aí, eu sou a presidente atual, só que mesmo assim, eu ainda não decido sozinha. Então, a gente tem o conselho de lideranças, tem o presidente de RH, presidente de qualidade. Então, tudo isso a gente vai em conjunto e os membros podem... Quanto tempo dura a gestão? A nossa gestão vai durar 6 meses. É porque, assim, vocês ocupam cargos que são cargos importantes, né? Dentro de uma estrutura de empresa, né? E que, para você ter pessoas com qualidade no mercado de trabalho, para gerir RH, para ser presidente de uma empresa, é difícil, né? RH Nossa Senhora. Maria. Então, assim... É um dos casos mais importantes. Vocês estão adquirindo uma experiência para o mercado de trabalho, né? Pós-formatura, absurdo. Vocês vão sair... 1 milhão de passos na frente dos demais. Né? Inclusive, uma coisa interessante é que a gente foca, inclusive, nas confraternizações e capacitação para o time. Aí, no dia 2 de fevereiro, 2 ou 1 de fevereiro, não me lembro agora exatamente, mas a gente está com uma parceria com o Instituto Internacional de Segurança Psicológica, com a Verusca, e ela vai dar uma capacitação de segurança psicológica para gente. Que bacana, porque é o foco hoje, né? Que a parte da emocional, né? Com essa questão de tecnologia, acesso rápido à informação, tem gerado um time muito ansioso. Tem uma geração muito ansiosa, né? Você viu uma nova doença chamada Denzenbrite? Não, expliquei pra gente. Essa eu não vi. Conheci isso ontem. Pessoas que chegam no fim do ano com sobrecarga de tarefas, confraternizações, elas começam a ter uma distúrbio emocional. Então, dezembro, Denzenbrite. Entendi. Acho que eu tô com esse Denzenbrite. Uma coisa muito difícil da gente trabalhar com a organização universitária, eu sempre falo isso, é essa questão psicológica, porque a primeira coisa que a gente sacrifica quando entra na universidade é a saúde mental. Isso, infelizmente, é generalizado. E a gente acaba sendo condicionado a isso. Então, quando a gente tenta, inclusive, implementar uma cultura onde não é para sobrecarga, exige uma concentração muito maior, porque todo mundo já está acostumado a sobrecarregar. Então, a gente precisa ficar acompanhando. E você, em 26 pessoas, né? Cada um é de um jeito, né? Cada um tem um tempo, tem um que resolve uma coisa em 15 minutos. Não quer dizer que o que vai resolver em 45 ou 1 hora é pior do que fez em 15. Sim, e tem pessoas mais aceleradas que acabam pegando tudo, e tem pessoas que ficam ali mais de back. Isso... assim, pensando no que a gente vive, né? Porque a gente formou nesse pensamento, né? Medicina, não sei o quê, sobrecarga, tem que estudar muito, virar à noite, não sei o quê. E a gente está num confronto, na verdade, de gerações, né? A gente entende que não pode ser dessa forma, né? Existe uma questão psicológica toda envolvida, né? Essa ansiedade e tal. Então, a gente que foi formado de uma forma... tem que formar alunos pensando nesse novo cenário. Então, para a gente é muito difícil também se entender e se colocar nesse cenário. Sim. E a inteligência emocional é um peso de habilidade que a gente acaba não desenvolvendo. Então, na universidade é muito comum os professores até aceitarem o que não é culpa deles também. Eles vieram dessa forma, mas tipo, na minha época também foi assim. Essa frase é típica. Essa frase é assim. Eu também sofri desse jeito. E aí a gente já entra sabendo que em algum momento a gente vai ter que sacrificar a saúde mental. E chega no mercado de trabalho, a gente sabe que a gente não pode fazer isso. Então, fica nesse conflito. E o que eu preciso fazer então? Como eu vou ter saúde mental se eu não fui preparado para isso? Para isso precisa ter um pouco de ócio. Vocês têm um hobby? Tenho. Qual é o seu? O Enactus, eu amo cozinhar. E o pior que eu amo... Tem uma frase que... O Enactus não é hobby de jeito nenhum. Não, eu preciso falar. Tem um pior hobby. Que tem uma frase que um amigo meu falou sobre isso, que é ame o que você faz e não ame mais nada na vida. Eu mesmo tenho muito problema com isso, porque eu, de fato, amo fazer isso. Então, pra mim, é uma diversão, só que agora, eu sei que não pode ser só isso. Então, eu cozinho. Realmente, cozinhar... Minha esposa também ama... Não posso nem... Quando elas... Quase todo fim de semana, né? Às vezes demora, eu não posso falar nada. Deixa ela aqui. Esse cidadão me mandou foto de fazendo a comida japonesa. Não, mas horrível. Não, meu japonês... Não comi, né? Mas assim... Eu só sei fazer aquele trem lá, o Uramaki só. O resto ainda não tive tempo de ver as aulas. E você tem algum hobby? Eu gosto de escrever. No meu tempo de ócio, eu gosto muito de escrever. Livro, poesia? De tudo. Principalmente poesia, mas uma escrita mais livre mesmo, sabe? Muito dos meus pensamentos. Eu penso em um dia publicar um livro. Massa. Você vê que são pessoas que valorizam o ócio, por isso que estão... Falando nisso, nível, né? que dica você dá agora
para quem está mexendo aí, ou nosso público, né? Para quem está nos assistindo, ouvindo de agora. livro, série que você viu, gostou, que eu estou vendo. Então nós vamos ver uma dica da Michelle Sim. da Paula. Claro. Por favor. Eu gosto muito de documentário, gosto muito de filmes baseados em histórias reais mesmo. Eu não vejo a hora, né, de consolidar minhas férias para que eu possa fazer isso no meu tempo de ócio. Mas é interessante isso de exercitar a criatividade. Eu também tenho acreditado isso como uma habilidade. Então, ultimamente, eu tô, além da escrita e da leitura, tô indo um pouquinho para a pintura, né, desenvolvendo um pouquinho dessa habilidade. E o que eu poderia deixar como incentivo é para que as pessoas se conheçam. A gente tem também essa cultura dentro do nosso time, né? A gente realmente tira um tempo para que a gente se conheça, porque somos pessoas que estamos no mesmo Com lugar, certeza. trabalhando para o mesmo propósito. Então, se eu conheço, por exemplo, como Paloma como ela trabalha, se eu sei o temperamento dela, de como ela age em relação a certas circunstâncias, faz com que eu trabalhe mais facilmente com o jeito dela de ser. Então, a gente preza muito por isso no time, né? Em relação a conhecermos uns aos outros, mas principalmente para se conhecer. A gente preza muito com isso no time e tem sido algo que eu tenho passado também, né? De me conhecer, como eu funciono literalmente em todas as minhas facetas, né? Como estudante, como menina, como mulher, enfim, como membro de uma família. Então, o meu tempo de ócio tem sido basicamente isso, para eu me conhecer, para eu saber realmente do que eu gosto e poder Que satisfazer isso. bacana. E tem alguma dica de livro? Olha, há pouco tempo eu li... O RH tá nas mãos certas. Eu realmente gosto. Boa escolha. Há pouco tempo eu li, o último livro que eu li foi 12 Anos de Escravidão, também tem filme, né? É um Sim, eu vi o filme. E um livro que não é tão, assim, recente, já tá há um tempo aí, mas é muito interessante, né? Retrata a história de alguém que foi injustiçado. Mas é legal. Mas legal. traz várias reflexões, é um livro que eu indico, dos últimos que eu tenho lido. Eu Bacana. também... E você, Paulo? E você? Então, eu dou uma dica que, infelizmente, ainda muita gente não sabe, mas produtividade, ela tá aliada à saúde. Então, você vai ser mais produtivo se a primeira coisa que você joga no ventilador é a sua saúde. Então, a gente precisa falar sobre produtividade, falar como ser mais produtivo e ainda estar saudável, porque o mercado de trabalho já percebeu com as 4 dias, isso é muito mais produtivo do que trabalhar 7. Então, a dica que eu dou é principalmente essa, de entender como você consegue ser mais produtivo e ainda estando no seu ócio, tendo tempo para se divertir, tendo tempo para aprender também, tendo uma rotina mais trabalhada para isso, podendo assistir alguma coisa à noite, podendo ter um tempo de sono muito bom, porque tudo isso ajuda na produtividade, entender, como Michelle disse, o seu próprio ciclo. Então, eu, por exemplo, sou muito mais produtiva pela manhã, meu namorado é muito mais produtivo pela noite, então tudo isso vai estar associado e você consegue se potencializar, se ajudar também, se entender, sem sacrificar a sua saúde. Com certeza. E tem livros muito bons para isso, como, por exemplo, Ócio Criativo é um dos primeiros livros que eu li voltado para isso, é muito bom. E ele retrata sobre o futuro do mercado de trabalho e quando o ser humano vai ter que encontrar o equilíbrio entre trabalho, lazer e também a saúde. Então, é um livro muito bom. E tem um curso, Reaprendizagem Criativa, do Murilo Gun, que ele fala exatamente sobre isso. Então, os bloqueios que a gente já teve durante a vida, bloqueio de crença, bloqueio do especialista, que atrapalha a nossa criatividade. E o quanto a gente pode utilizar essa nova rotina, onde a gente consegue ser mais humano, para se potencializar. Porque agora a máquina faz o trabalho de máquina. Isso aí. Aí a máquina não vai substituir o ser humano. Tanto que o primeiro trabalho que está lá, Harvard fez uma lista, que eram das profissões que vão sumir. Então, a gente tem o telemarketing como uma das funções que tem menos risco, porque o robô ainda não consegue fazer isso. Enquanto que o operador de caixa, a gente já vê ali no G. Barbosa sendo substituído. Já foi substituído parcialmente. Exatamente. Então, o segredo é a gente ser mais humano. E a própria a inovação, a tecnologia, ela geram novos empregos, né? Que mesmo está gerando um novo Exatamente. podcast. Para vocês perceberem, assim, o que vocês falaram se complementa muito, né? Uma das coisas que eu mais ouço no meu dia a dia é assim, Vinícius, seu dia tem 48 horas, tem tanta coisa, né? Eu ouvi isso agora, né? Você deve ouvir isso no seu dia a dia também. Porque assim, a gente tem muitas atividades fora da medicina, mas isso se passa primeiro por se entender como você é mais produtivo, em que momento é. Eu nunca fui aquele cara de ficar 10 horas estudando. Eu tenho o meu tempo ali, e depois de 40 minutos eu tenho que levantar, eu não aguento mais.
Então, assim, mas eu sou produtivo no que eu faço quando eu determino aquele tempo. Então, eu tenho o meu tempo para tudo e eu respeito o meu tempo. E conhecer os próprios limites, né? Às vezes você tem uma agenda extremamente apertada, mas mesmo assim, se te pedirem para priorizar algo, pode ser que você priorize, coloque ali no cantinho da agenda, sabendo qual é o seu limite. Conhecer o próprio limite é algo muito importante. Se organizar, né? Também. E tem dia que é o dia que eu tô, assim, muito cheio. Aí eu falo, não vou fazer nada. Paro de fazer tudo, vou tocar violão. Faço isso também, porque nada vai sair. Nada vai sair. Não faço nada. Na Copa eu fiz isso. Desde janeiro eu tô me preparando. Novembro, eu quero as semifinais, a final eu quero ver. Então, o povo me ligava, 4 horas, você tá vendo o jogo de Copa? Eu falei, tô. É isso aí. Eu diria que esse foi o maior avanço que eu já tive na minha carreira, que foi justamente saber esse limite. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo no time, principalmente na universidade, se você prolonga o cansaço, você nunca vai descansar. Então, hoje é um dia que você não tá produtivo, não consegue fazer nada. Se você fizer algo amanhã e hoje, amanhã você também não vai estar produtivo, porque você não se deu esse descanso. E isso vai prolongando e depois pode se tornar algo crônico, onde as pessoas entram no burnout, onde acontecem várias coisas. Então, se respeitar é muito importante, mas também entender esse limite entre o autorrespeito e a procrastinação. Então, por isso, se conhecer é a chave de tudo. E aí você consegue se respeitar, sair da sua zona de conforto e aumentar a sua zona de conforto. Então, estar num lugar ali onde você consegue trabalhar um período saudável, ser muito mais produtivo e ainda não estar sacrificando sua saúde. Aí tem um detalhe filosófico nesse meio aí. Eu dou minhas cacetadas da filosofia também. Mas, assim, você nunca vai saber se você está no ponto de equilíbrio. A gente vai estar sempre buscando o ponto de equilíbrio. Sim, tem uma frase que a gente fala muito no RH, que é seja gentil com você. Sim. Se você se entende, se você sabe, né, até onde você pode ir, está tudo bem pra você, não tem problema falar, gente, eu não consigo hoje, preciso passar minha tarefa pra outra pessoa fazer isso, não tem problema nenhum. Mas ser gentil consigo mesmo, saber onde você tá, pra onde você quer ir, isso é muito importante. Muito bom. Sim. Meninas, fantástico. Fantástico. Então, excelente. Agora me fala, é time Enactus... UFBA-IMS. UFBA-IMS. Então, nós estamos aqui com as... E as redes de vocês também. Líderes do time Enactus, UFBA-IMS. Aí vocês podem seguir lá, @enac, UFBA-IMS. E a gente também tem o nosso LinkedIn, Enactus UFBA-IMS, e a gente está sempre postando lá as questões do nosso time, etc. E tem os contatos nossos lá também. Muito obrigado. Acho que o Osso Saudável ganhou muito com vocês. Porque fantástico. Foi totalmente, assim, muito mais do que eu li, né? Sobre a pesquisa, mas muito mais glorioso do que foi a... E perceber a evolução de vocês com projetos, né? De como vocês... E isso está dentro da nossa rede aqui, né? Está na UFBA. Tá do nosso lado. E aquela coisa que volta a chamar a atenção. Isso precisa ser divulgado, como é que vocês têm uma parceria com a prefeitura. A prefeitura precisa elevar isso, mostrar isso. É a cidade, a conquista, né? Parabéns, muito obrigado. Parabéns, muito obrigado, viu? Obrigada pelo convite. Sim, é sempre um prazer. Agradecemos. É uma oportunidade incrível estar aqui. E a gente também aprendeu muito com essa troca. A gente só tem a agradecer em nome de todo o time, o UFBA-IMS. Sim, é sempre um prazer mostrar que a gente pode fazer alguma coisa para deixar o mundo melhor ali. Pelo menos um pouquinho a gente começa de uma comunidade, começa da nossa universidade. Isso só vai expandindo. Hoje a gente tem a Fundação Bill Gates, que é uma das maiores fundações do planeta e já consegue gerar muito impacto. E isso começa daqui. Ou começa de outras pessoas. Todas as universidades do Brasil fizeram o que a gente está fazendo. Com certeza, em 1-2 anos, a gente já tem um Brasil completamente diferenciado. Muito bacana. Muito bacana. Obrigado, gente. Obrigado a você que está aí nos assistindo. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Ócio Saudável. Abraço a todos e bom ócio. Bom ócio.